O ex-presidente russo Dmitry Medvedev não conseguia se conter. Ele já fez muitas ameaças anteriormente. Um porta-voz indireto para Vladimir Putin. Medvedev está sempre rápido em jogar o peso da Rússia com suas palavras, sempre que as coisas não vão do jeito de Putin. Mas agora ele foi longe demais. A Rússia falou grosso e os Estados Unidos da América não aguentam mais. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, respondeu às ameaças recentes de Medvedev com um desdobramento impressionante de submarinos nucleares, colocando toda a Rússia em alerta. Em 1º de agosto, foi noticiado que o presidente Trump ordenou o posicionamento de 2 submarinos nucleares americanos em regiões que ele considerou apropriadas. Após declarações duras de Medvedev, como de costume, Trump usou sua rede social Truth para fazer o anúncio oficial. Baseado nas declarações provocativas de Dmitry Medvedev, ex-presidente da Rússia e atual vice-presidente do Conselho de Segurança da Federação Russa. Ordenei o posicionamento de 2 submarinos nucleares nas regiões adequadas. Trump escreveu que isso se aplicaria apenas se as declarações tolas e inflamatórias fossem mais do que isso. As palavras são muito importantes e, frequentemente, podem levar a consequências inesperadas. Desejo que não seja o caso aqui. Obrigado pela sua atenção. Após chocar o mundo por algumas horas com a postagem, Trump falou com a imprensa fora da Casa Branca mais tarde no mesmo dia. Lá, ele disse aos repórteres que os Estados Unidos da América tinham que responder devido a uma ameaça considerada muito crível ao país. Se não for verificado, isso poderia fazer a Rússia sentir que detém todas as cartas na batalha nuclear de retaliação mútua com os Estados Unidos da América. Tivemos que fazer isso, mas com cuidado, disse Trump, aparentemente tentando passar a ideia de que a medida não foi tomada por acreditar em uma ameaça nuclear iminente. Os Estados Unidos da América precisam estar preparados por precaução, em vez de enviar submarinos nucleares para um ataque imediato contra a Rússia. Uma ameaça foi feita e não achamos que era apropriado, então tenho que ser muito cuidadoso, disse Trump, afirmando que age com base na segurança do povo. O ex-presidente da Rússia fez uma ameaça e vamos proteger nosso povo. Os comentários de acompanhamento explicam a necessidade dessa medida, mas há outras razões. Tudo começou poucos dias antes de Trump fazer seu chocante anúncio sobre a Truth Social. Em 31 de julho, a Rússia lançou um devastador ataque aéreo a Kyiv, que, segundo a Al Jazeera, matou mais de 24 pessoas. Trump estava furioso com a Rússia após o ataque. Eu acho nojento o que eles estão fazendo, disse aos repórteres. Trump aproveitou o ataque para reafirmar um novo ultimato que estabeleceu para a Rússia. Poucos dias antes do ataque a Kiev, Trump deu a Putin até 8 de agosto para se reunirem e discutirem um cessar-fogo ou acordo de paz. Caso contrário, os Estados Unidos da América implementariam sanções secundárias. Putin não levou a ameaça a sério. Vamos impor sanções, disse Trump em 31 de julho. No entanto, o presidente dos Estados Unidos da América também observou. Eu não sei se as sanções o incomodam. As sanções podem não incomodar Putin, mas parecem ter afetado profundamente Dmitry Medvedev, uma importante figura russa. O ex-presidente serviu de 2008 a 2012, quando Putin renunciou para se tornar primeiro-ministro da Rússia, devido às regras de mandato presidencial. Medvedev, antes visto como um líder mais liberal que Putin, pode não ser mais o caso. Desde a invasão da Ucrânia por Putin, Medvedev fez disso sua marca como vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, para responder com ameaças flagrantes. Quando há sugestão de que outro país poderia prejudicar as tentativas de Putin de tomar a Ucrânia, Trump forçando um prazo de 8 de agosto para Putin negociar a paz foi um desses casos. Medvedev não levou isso na brincadeira. Pelo Telegram, ele fez uma série de comentários inflamatórios. Trump decidiu enviar 2 submarinos nucleares dos Estados Unidos da América em direção à Rússia em resposta a isso. A Cable News Network informa que o ex-presidente russo afirmou que Trump deveria imaginar um futuro semelhante ao popular seriado The Walking Dead. Ao mencionar que a Rússia ainda possui um vasto arsenal nuclear da era soviética, a ameaça foi explícita. Medvedev alertou Trump que ele deve moderar suas reações aos ataques de Putin à Ucrânia. Caso contrário, a Rússia pode cogitar uma resposta nuclear. Esta não é a primeira vez que a Rússia ameaça usar armas nucleares contra um inimigo. Conhecida por bravatas nucleares para intimidação. O problema para Medvedev é duplo. Ele ameaçou um país com capacidade nuclear equivalente à da Rússia, e um presidente dos Estados Unidos da América conhecido por respostas imprevisíveis.
Trump reagiu com fúria aos comentários de Medvedev. Avise Medvedev, o fracassado ex-presidente da Rússia que ainda se acha presidente, para ter cuidado com o que diz. Trump escreveu no Truth Social que ele está entrando em um território muito perigoso, relata a Reuters. Inicialmente, Medvedev pareceu satisfeito com a resposta recebida do presidente americano. Se palavras do ex-presidente russo provocam reação tão nervosa do poderoso presidente dos Estados Unidos da América, então a Rússia está no caminho certo e continuará a segui-lo, relata a Reuters. Medvedev, ex-presidente russo, fez referências à mão morta, um sistema de comando semi-automatizado capaz de lançar os mísseis nucleares da Rússia caso seus líderes sejam eliminados. Medvedev continua com ameaças e arrogância. Porém, Trump agora tirou o sorriso dos principais aliados de Putin. O que iniciou como uma discussão verbal acabou em uma ação direta do presidente americano. Medvedev exagerou na ameaça e Trump reagiu enviando submarinos nucleares para perto da Rússia. Talvez retornemos a esse ponto em breve. A decisão de Trump de enviar submarinos nucleares dos Estados Unidos da América para a Rússia pode ser vista como o ápice da frustração dele com a recusa de Putin em concordar com um cessar-fogo ou negociação de paz nos últimos meses. Em março, delegados da equipe do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e da administração Trump conversaram na Arábia Saudita. Putin recusou uma proposta de cessar-fogo de 30 dias e tem brincado com Trump desde então. Suas palavras sugerem abertura à paz, mas suas ações revelam que a paz só virá com a total subjugação da Ucrânia. Foi o caso quando as bombas e drones da Rússia mataram mais de 24 em Kiev. O observador diz que a relação entre Trump e Putin agora está no ponto de ruptura após aquele blitz de Kiev, com o que antes era apontado como uma relação próxima, aparentemente em frangalhos. Enquanto Putin se recusa a entregar a paz que Trump quer definir seu segundo mandato como presidente. Os comentários de Medvedev e o ataque a Kiev podem ter sido os fatores decisivos que levaram à situação atual. Trump parece estar adotando uma postura muito mais dura contra a Rússia. E não é muito mais difícil do que enviar um par de submarinos nucleares americanos em direção à Rússia. Isso nos leva ao pouco que sabemos sobre os 2 submarinos que Trump está enviando. Trump nos disse que existem 2 submarinos e praticamente mais nada. Submarinos nucleares estão sendo enviados, mas não há detalhes sobre os tipos específicos ou o destino exato deles. Manter o último em segredo é óbvio, porque os Estados Unidos da América não querem que a Rússia saiba onde seus principais ativos nucleares podem estar no oceano. É difícil lançar um ataque surpresa, caso seja necessário lançar um, quando você diz ao seu inimigo de onde o ataque está vindo. Quanto ao tipo de submarinos que Trump enviou, a confusão reside nas palavras submarino nuclear. Isso pode se referir a 2 submarinos americanos capazes de lançar ogivas nucleares em um alvo. Ou poderia se referir a 2 dos submarinos americanos movidos à energia nuclear, mas incapazes de lançar armas nucleares. A Cable News Network esclareceu em seu relatório de 2 de agosto sobre a decisão de Trump, revelando que existem 3 tipos de submarinos que os Estados Unidos da América podem estar enviando. O primeiro desses 3 é também o mais perigoso para a Rússia. O submarino de mísseis balísticos da classe Ohio, submarino de mísseis balísticos nuclear, conhecido como Boomer na Marinha dos Estados Unidos da América, foi projetado para entregar ogivas nucleares enquanto opera furtivamente sob as ondas dos mares e oceanos do mundo. Cada um dos 14 submarinos da classe Ohio dos Estados Unidos da América pode carregar até 20 mísseis balísticos Trident, cada um com capacidade para ogivas nucleares, e tem um alcance de até 4.600 milhas. Isso é suficiente para atingir a Rússia a partir dos principais oceanos do mundo, incluindo o Pacífico, Atlântico, Índico e Ártico. É muita água. A Rússia teria que procurar para encontrar 2 submarinos que juntos possuem 40 tridentes capazes de se mover a até 23 milhas por hora. A classe Ohio também é rápida o suficiente para evadir outros submarinos, caso eles tenham noção de sua localização. Se Trump quiser entregar a ameaça nuclear mais direta e óbvia possível à Rússia, usará este submarino. Trump pode ter se referido a 2 submarinos nucleares em vez dos 2 SSBNs. O que adiciona mais submarinos ao cenário. Os Estados Unidos da América converteram 4 submarinos da classe Ohio de SSBNs para SSGNs, submarinos de mísseis guiados, nos anos 90.
Esses 4 submarinos compartilham velocidade, furtividade, alcance e motor nuclear com seus primos submarino de mísseis balísticos nuclear. Contudo, eles vêm equipados com diversos mísseis de cruzeiro Tomahawk, ao invés de tridentes. Cada submarino nuclear lançador de mísseis de cruzeiro da classe Ohio tem 154 mísseis. Tomahawk diz a Cable News Network, com cada um desses mísseis tendo um alcance de 1000 milhas e carregando uma ogiva carregada com até 1000 libras de explosivos. Com o alcance reduzido do míssil Trident, um submarino com Tomahawks precisaria se aproximar consideravelmente da Rússia, possivelmente operando no Atlântico ou Ártico. A coisa mais importante sobre esses submarinos é que seus Tomahawks são projetados para atingir alvos terrestres. Então, se Trump decidir avançar mais, ele poderia causar muito dano à Rússia. Com apenas 2 SSGNs, o dano não seria na mesma escala que os SSBNs com mísseis Trident poderiam causar em uma cidade. De acordo com a Cable News Network, Trump também pode enviar submarinos de ataque rápido americanos das classes Seawolf, Virginia ou Los Angeles. Virginia ou Los Angeles são os mais prováveis, já que os 23 de cada embora. Virginia seja muito menor que Los Angeles. Com um deslocamento de 6.900 toneladas versus 10.200 ou 9.100. Com 353 pés de comprimento, é o menor dos 3 submarinos de ataque rápido, mas também o mais próximo dos barcos de ataque padrão, carregando torpedos e mísseis de cruzeiro, segundo a Cable News Network. Segundo a Cable News Network, esses submarinos de ataque rápido podem transportar mísseis de cruzeiro Tomahawk para ataque terrestre, porém em quantidade muito menor que os SSGNs da classe Ohio. Trump pode ter enviado 2 submarinos de ataque rápido para representar uma ameaça, minimizando as perdas americanas caso sejam destruídos. No final, tudo é especulação. Trump não revelou o que os Estados Unidos da América enviarão e provavelmente não o fará tão cedo. Mesmo sem saber quais submarinos serão enviados, podemos explicar por que são submarinos, e não enormes porta-aviões, que estão se dirigindo para a Rússia. Tudo se resume a uma menor vulnerabilidade, segundo o News Sky. Diferentemente de aeronaves ou mísseis lançados de silos, os submarinos se mantêm praticamente invisíveis. A localização precisa deles é um dos segredos militares mais importantes da era. Observa a publicação. A menção pública de seus movimentos é um precedente extremamente raro, incomum mesmo em tempos de crises estratégicas. Em suma, os Estados Unidos da América podem enviar submarinos nucleares rumo à Rússia, com grande confiança de que nada lhes acontecerá. Navios, aeronaves e até mesmo silos de mísseis balísticos intercontinentais e ICBMs americanos são mais vulneráveis do que submarinos. Se os Estados Unidos da América optarem por submarinos nucleares, há também o fator de dissuasão a ser considerado. Os Estados Unidos da América enviaram submarinos nucleares, então a Rússia sabe que pode ser atacada de 4 oceanos distintos. Talvez fosse assim antes. Os Estados Unidos da América não são transparentes sobre os movimentos de seus submarinos nucleares. Mas agora, a Rússia recebe uma mensagem clara dos Estados Unidos da América de que a América não aceitará nem ameaças nucleares ociosas passivamente. Porém, a resposta a essa mensagem pode ter sido diferente do que os Estados Unidos da América esperavam. Segundo Steve Rosenberg, editor da British Broadcasting Corporation na Rússia, a reação inicial dentro do país ao anúncio de Trump não é de medo. Ele cita vários comentaristas militares russos e pessoal do exército aposentado que falaram para o jornal russo Moskovsky Komsomolets. Um desses comentaristas disse que Trump estava basicamente fazendo uma birra com esse anúncio. Um tenente-general russo aposentado também acusou Trump de tagarelice sem sentido, enquanto afirmava que grandes declarações como essas são como o Trump se diverte. Esses comentários sugerem que a Rússia não está levando os 2 submarinos nucleares a sério, e alguns podem até duvidar da existência deles. Esses sentimentos dos comentaristas russos são legítimos ou apenas bravata para manter uma fachada após Medvedev ultrapassar o limite com suas ameaças iniciais? Podemos nunca saber a resposta para a grande questão: o que acontece a seguir? Segundo Gary O'Donoghue, repórter da British Broadcasting Corporation, no momento do anúncio de Trump, tudo não passa de um jogo de adivinhação. Não está claro o quão sério isso é, afirma O'Donoghue. Sempre nos dizem que devemos levar as ações ou palavras de Trump a sério, e estas são ações.
Podemos dizer que isso é uma escalada significativa na resposta dos Estados Unidos da América às ameaças nucleares da Rússia, o que nos obriga a considerar o pior cenário, um incidente nuclear. Se isso ocorrer, Estados Unidos da América e Rússia ficarão bem equiparados entre si. De acordo com a Associação de Controle de Armas, os Estados Unidos da América têm 5.222 ogivas nucleares, enquanto a Rússia possui 5.580. A Rússia tem mais ogivas que estão estrategicamente implantadas, com 1.549 contra 1.419 dos Estados Unidos da América. A Rússia também tem um estoque militar maior, que conta com ogivas que poderiam ser implantadas se necessário, embora algumas no estoque de ambos os países estejam inativas. Ambos os países também possuem tríades nucleares. O Centro para Controle de Armas e Não Proliferação diz que a tríade dos Estados Unidos da América inclui bombardeiros B-2 e B-52. Os primeiros podem carregar até 16 armas nucleares cada, e o último, 20. Estima-se que os Estados Unidos da América possuam 20 B-2 e 46 B-52, totalizando um potencial de 1.240 armas nucleares lançáveis do ar, segundo o centro. O número real provavelmente não é tão alto, mas mostra como o aspecto aéreo do Triângulo dos Estados Unidos da América é uma clara ameaça. Em terra, os Estados Unidos da América têm 400 mísseis implantados e prontos para disparar. Sobre o aspecto naval do Triângulo, o mais relevante, considerando o anúncio de Trump que citamos antes. 14 SSBNs da classe Ohio, cada um carregando 20 tridentes, totalizando 280 armas nucleares lançáveis de submarinos. O Triângulo Nuclear Russo não é menos ameaçador. Fontes dizem que a parte aérea do Triângulo da Rússia é um pouco mais fraca que a dos Estados Unidos da América. Com 68 bombardeiros pesados como o Tupolev 160 e o Tupolev 85 MS, com capacidade total de transportar 700 armas nucleares, acredita-se também que a Rússia tenha implantado 306 ICBMs estratégicos que juntos comportam 1.185 ogivas nucleares, dando ao país um forte jogo terrestre. Contudo, os Estados Unidos da América também vencem na batalha naval. A Rússia possui 11 SSBNs, cada um com capacidade para 16 mísseis nucleares, totalizando um potencial de 176, sendo que cada míssil pode conter múltiplas ogivas. No entanto, é quase inconsequente, supondo que os arsenais nucleares de ambos os países estejam totalmente operacionais, o que é duvidoso, devido aos desafios na manutenção de tais arsenais massivos. Os Estados Unidos da América e a Rússia poderiam se eliminar da face da Terra com seus arsenais. Provavelmente, levariam o resto do mundo com eles. Se chegasse a uma guerra nuclear total, a jogada de Trump provavelmente não chegaria a isso. Não há certeza se os submarinos que ele ordenou podem carregar armas nucleares. Portanto, falar de um confronto nuclear pode ser prematuro. A única certeza é que uma reunião entre Estados Unidos da América e Rússia está marcada. Segundo o Axios News, Trump está enviando seu enviado da Casa Branca, Steve Witkoff, para conversar com representantes de Putin na Rússia, conforme relatado em 31 de julho. Provavelmente, Witkoff teve que convencer Putin a levar a sério o prazo das sanções de Trump. Agora ele terá a vantagem de 2 submarinos nucleares que podem estar ou não em águas russas para levar a essa conversa. Falando dessas sanções, também podemos dizer com semi-confiança que elas virão se Putin não cumprir o prazo de 8 de agosto de Trump. As sanções dos Estados Unidos da América são interessantes. Em vez de sancionar diretamente a Rússia, estão ameaçando implementar tarifas contra qualquer país que faça negócios com ela. Por exemplo, China e Índia, grandes compradores de petróleo russo, seriam tarifados se continuassem com as compras. Após o anúncio das sanções pelos Estados Unidos da América, a Rússia não seria afetada diretamente. As sanções secundárias podem pressionar economicamente os compradores russos a se retirarem, reduzindo o fluxo de dinheiro para financiar a máquina de guerra de Putin. Ainda não se sabe se as sanções funcionarão exatamente assim. Porém, a Ucrânia está pressionando os Estados Unidos da América a continuarem. De acordo com a ABC, o chefe do gabinete presidencial de Zelensky, Andriy Yermak, disse em 3 de agosto que as sanções estão funcionando e vão prejudicar a Rússia. Segundo Yermak no Telegram, a economia de guerra da Rússia está se sustentando apenas com a venda de recursos energéticos, não suportando a pressão.
As tarifas secundárias propostas nos Estados Unidos da América podem sufocar a economia. Witkoff possivelmente abordará este ponto quando chegar na Rússia para sua reunião. O envio de 2 submarinos nucleares por Trump, independente de serem movidos à energia nuclear ou capazes de lançar armas nucleares, é uma clara tática de pressão. Pode não ser a melhor jogada. A tentativa de pressionar através da escalada pode levar a uma troca de ameaças nucleares entre Estados Unidos da América e Rússia. Parecido com a Guerra Fria, mas só saberemos o real significado disso tudo em 8 de agosto, quando o prazo de Trump acabar. Caso Putin não atenda à chamada, o envio de submarinos nucleares à Rússia pode marcar o início de tensões ainda maiores. Putin e seus aliados terão que se preocupar não só com um par de submarinos nucleares dos Estados Unidos da América. O exército do Japão está voltando com tudo e desenvolveu uma nova forma de artilharia que pode cortar a armadura como manteiga. Descubra como as novas armas de trilho do Japão estão prontas para dominar os mares em nosso vídeo. Inscreva-se no Show Militar para mais cobertura dos últimos desenvolvimentos na tensa relação entre os Estados Unidos da América e a Rússia. Obrigado por assistir.